prova da materialidade e indício suficiente da autoria, necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução, gravidade concreta do delito, fundado receio de reiteração delitiva, súmula número 52 do TJ do Ceará, contemporaneidade, existência, representação pela prisão no dia da finalização da investigação, condições pessoais favoráveis e relevantes, medidas cautelares diversas da prisão, inaplicabilidade, constrangimento ilegal não configurado, ordem conhecida e denegada. Como voto, senhor presidente? Obrigado, desembargadora. Como vota, desembargador Ângelo? Obrigado. Como vota a desembargadora Marluz? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Obrigado. Ordem conhecida e denegada. 3.43, HC 062-11-30 de 52. Impetrante, doutor Francisco Arthur de Oliveira Porto, paciente Francisco Alisson Nascimento Rodrigues. Relatoria eminente, desembargadora Andréa Mendes. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, desembargador. Doutor Francisco Arthur está na sala, doutor Francisco? Sim, excelência. O senhor vê necessidade de relatório, doutor? Não. Excelência, só antecipar aqui que eu estou muito gripado. Eu peço desculpas. Pois não. Está assim, mas faz parte do meu trabalho, tá certo? Desculpe se eu tossir aqui ou alguma coisa. Estou tomando medicamento. Eu estou só espirrando de vez em quando, não tem problema nenhum. Eu já passo a palavra ao Celeste para produzir a sustentação oral sem dizer do prazer, e não se preocupe com isso aí, não. Tá? Prazer de tê-lo aqui, que certamente vai enriquecer os nossos debates. Com a palavra ao Celeste. Obrigado por estar aqui nessa colenda terceira Câmara Criminal. Vejo e enchido, né? Mulheres aí, a maioria, e fico feliz, né? Uma Câmara composta, né, com tantas embargadoras e uma procuradora. E aqui eu quero dar meu bom dia a todos, né? Então, a Defensoria Pública, demais advogadas e advogados e demais servidores, o Wellington Lobo aí, muito prestativo. Excelência, eu não sou muito, eu sou muito de Petra HC. Sustentação oral, eu só faço quando eu vejo que existe alguma chance. E nesse caso, os órgãos da defesa, existe uma chance, por isso eu estou aqui nessa sustentação. Então, vamos lá. A defesa fez pedido de relaxamento de prisão, culpado com revogação de prisão preventiva, na data de 11 de outubro de 2012, porém só foi apreciado por força de habeas corpus 063-8907, 84-2022, 80640, ora impetrado pelo paciente. Então, ele está preso preventivamente desde o dia 15 de dezembro de 2019. Né? Aí, foi feito pedido, como eu já disse, a Constituição, ela preconiza a razoável duração do processo. Eu sei que existem súmulas que tratam sobre a questão da pronúncia. Vale ressaltar que são duas pessoas pronunciadas, né? Foram 3 pessoas denunciadas, mas 2 pessoas foram pronunciadas, somente 2 pessoas. Então, vamos prosseguindo aqui. E aí, o habeas corpus anterior, que é o 063-8907, 4, 2022, 806, 40, cuja autoria é da ilustríssima desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino,
ela foi muito feliz. Ela botou, atua por unanimidade de voto, acordou e não conhecia presente habeas corpus, mas, de ofício, deu a ordem. Agora vem aí a chance. Com recomendação do juiz de origem, para cumprir os esforços necessários, apreciar os pedidos formulados pelas partes, quanto às provas a serem produzidas em plenário, como para incluir a ação penal para reunião do júri, com a maior quantidade possível, bem como a apreciação de liberdade e de números tais, os termos do voto da eminente relatora. Então, me permitam, eu vou dar uma olhada no eminente HC, da eminente decisão desembargadora, um HC pretérito, que é o 063 8907 84 2022, eu vou ler aqui a emenda. Habeas corpus penal, processual penal, homicídio qualificado, excesso de prazo na formação da culpa, não conhecimento, suspensão de instância, análise de ofício, constrangimento legal não computado, instrução encerrada e paciente pronunciado. E aí a eminente desembargadora, ela usa as súmulas 21 e 52. Ação penal, aí vem aí, a esperança. Ação penal na iminência de ser submetido ao julgamento pelo conselho de sentença, ordem não conhecida, de ofício denegada por recomendação. Ora, e qual foi a recomendação da ilustre desembargadora, doutor? Uma das recomendações. No item 4, doutor, excelência, a fim de se evitar a ocorrência de constrangimento ilegal, reputo prudente recomendar o juízo de origem dos esforços necessários para apreciar os pedidos formulados pelas partes, quanto às provas a serem produzidas, bem como para a imputação penal em pauta. Aí vem a esperança, desembargadora. Vossa Excelência mandou colocar em pauta, com seriedade, a reunião do Tribunal do Júri, conhecido como Tribunal das Lágrimas, com a maior brevidade possível. Olha aí, Vossa Excelência dando a determinação ou recomendação para que o juiz primeiro, o juiz singular, colocasse em pauta uma pessoa que está presa há mais de 3 anos. E aí, o que também me fez esperançoso, não no processo do Tribunal do Júri, mas um processo que estava na vara de delitos das organizações criminosas, em que lá, na primeira Câmara Criminal, o desembargador Mário Parente, ele entendeu que o processo estava concluído há muito tempo e relaxou a prisão do meu constituinte. Eu cito o habeas corpus 062, 1033, 52, 2023. Eu vou ler aqui a emenda. Habeas corpus, penal e processo penal, prisão preventiva, constrangimento ilegal por excesso de prazo, ocorrência. Então, nesse habeas corpus aqui, que eu uso como manto também, o juiz entendeu, estou fazendo aqui uma analogia, que o processo já estava concluído. E eu tenho também súmula que fala. O processo estando concluído, pô, acabou. Só que todas essas súmulas
elas devem e sempre deverão respeitar a nossa Carta Magna, que ela fala no que concerne aos princípios constitucionais: razoabilidade, proporcionalidade e a razoável duração do processo. Desculpa. Para terminar a minha fala, falta até um pouquinho de ar, que a gente vai gripado, desculpa. A sexta turma do STJ, ela relaxa a prisão de réu e aguarda julgamento há mais de 4 anos. Então, a sexta turma do STJ relaxou a prisão do réu acusado de homicídio, que estava preso preventivamente por mais de 4 anos e ainda sem data definida para a sessão de julgamento. Por unanimidade, o colegiado considerou fora do razoável a duração da prisão cautelar. O acusado foi preso e pronunciado e supostamente motivado por vingança, teria pagado a outras pessoas, também denunciadas para matarem a vítima a tiros. Após a data do julgamento do suposto mandante ter sido desmascarada, repetidas vezes, desbarcada, desculpa, então vou repetir. Após a data do julgamento de suposto mandante ter sido desmarcada repetidas vezes, a Defensoria Pública de Amazonas requereu um relaxamento da prisão, alegando excesso de prazo. O habeas corpus foi negado no Tribunal de Justiça do Amazonas, segundo o qual eventual excesso de prazo estaria superado em razão da pronúncia do réu. E a prisão baseada na gravidade do crime. Relator do recurso do STJ, desembargador publicado Olinda Menezes, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta praticada, causadora de grande intranquilidade social. Por outro lado, o magistrado lembrou que a inobservância dos prazos processuais, na hipótese do réu preso, pode configurar coação legal nos termos do artigo 648, inciso 2 do CPP, mas o reconhecimento desse constitucional não resulta de mero critério matemático, tem a ver moderação do julgador diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sessão do júri sem data definida. Isso eu digo que é um manto. A jurisprudência é um manto. Caso analisado, Olinda Menezes destacou que o réu estava preso preventivamente desde maio de 2017. As sessões presenciais do júri foram sucessivamente desmarcadas em razão da pandemia da Covid-19 e da complexidade do processo, que envolve pluralidade de acusados. No meu caso, são duas pessoas pronunciadas. Apesar da justificativa, o relator concluiu que houve excesso de prazo na prisão, levando em consideração a primariedade do recorrente. O paciente, neste caso, também é primário. Os repetidos cancelamentos da sessão de júri e a falta de previsão de nova data, segundo o Tribunal de Origem, o julgamento poderá ser marcado para primeiro semestre de 2022 ou durante a realização do mutirão. Então, excelências, vejam só, a desembargadora, por isso que fiz essa sustentação, porque a própria desembargadora, ela pediu para o juiz singular, Vossa Excelência, bote lá, marque lá para a pauta do júri lá, para evitar a coação ilegal. E aí, Excelência, se a senhora for olhar os autos, não foi marcada. O meu constituinte é primário. Ele vende bolo. Ele vendia bolo. Todo Sobral ele vendia bolo. Ele é primário. E eu vi aqui falar pessoas com os antecedentes, reincidência.
diz respeito a medidas cautelares, só estou pedindo que meu constituinte possa responder solto. Ele não vai ameaçar testemunha, não vai fazer nada que incorra no 312. É como falaram aqui anteriormente, cada caso é um caso. Se a gente decidir em lotes, a gente vai desumanizar. E aí a gente vai ver as coisas somente como papel. Então, nobre desembargador André, como Vossa Excelência mesmo pediu, e não foi acolhido por Vossa Excelência, o pedido de Vossa Excelência não foi acolhido pelo juiz singular. Eu não quero muito, não. Só quero que a Constituição seja aplicada. Relaxe a prisão. Mas também, aqui, aplique o monitoramento eletrônico. Por que também monitoramento eletrônico? Porque a senhora vai usar o equilíbrio de Nash. O que é o equilíbrio de Nash? Eu dou a liberdade ao indivíduo, mas o Estado está no seu calcanhar de Aquiles. O Estado está lhe monitorando. Ei, houve erro do judiciário. Ainda 1 minuto, viu? Houve erro do judiciário e não atendeu o meu pedido. Assim, eu concedo a ordem. Eu conheço do HC, conheço da ordem, relaxo a prisão e aplico medidas cautelares no festa da prisão, incluído o monitoramento eletrônico. Muito obrigado pela paciência. E eu encerro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arthur. Passo a palavra à doutora Nádia, procuradora. Obrigada, Excelência. De início, desejo que o doutor Arthur tenha melhoras, me solidarizo com suas circunstâncias, entendo bem o que significa estar adoentado e trabalhando. Eu raramente peço que me substituam, por isso também estou na mesma situação. Como Vossas Excelências podem ver nos autos, o parecer em casa é o meu próprio. Então, não vou ser muito redundante de ficar a me citar, e vou fazer o mais singelo possível, que é ler a ementa. E reitero o parecer que eu mesma juntei aos autos. É mais comum eu ter que fazer referência aos pareceres dos colegas, então por isso que eu estou um pouco achando engraçado deparar-me comigo mesmo. Mas nesse processo eu me lembro que há um trecho, e aí, se Vossas Excelências quiserem, eu menciono cada um para e passo de como foi o andamento do processo, porque sempre que há essa alegada excesso de prazo em relação a processos, eu gosto de verificar como esse andamento se deu. Havia uma determinada procuradora de justiça na 5ª Procuradoria Criminal, muito mais organizada, ela fazia como uma planilha organizadinha. Eu não sou tão boa em planilhas de Excel, então eu me limito a fazê-la de forma transcrita. Eu entendo, diferentemente da defesa, que nesse caso eu acho que há uma razoabilidade para o que ele alega configurado excesso de prazo. Acho que há justificativas para esta manutenção da prisão e reitero o parecer já ofertado, lendo a ementa para fins de registro. Desculpem. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, artigo 121, inciso 1 e 4 do Código Penal brasileiro, alegação de excesso de prazo, não configuração, regular andamento do feito, encerramento da fase instrutória perante o juiz singular, outro anunciado, confirmação de sentença de pronúncia, súmula 21 do STJ, sentença com o feito que inicialmente tinha 3 denunciados, súmula 15 do TJCE, constrangimento ilegal não verificado, entendo pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão neste momento, parecer pelo conhecimento e denegação da ordem é como me manifesta, Excelência. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigada, senhor presidente.
Eu pedir permissão para fazer o meu voto, a leitura do meu voto de forma resumida, mas eu quero destacar alguns pontos aqui. Consta que em 31 de maio, né, consta acordo da minha relatoria, foi julgado pela terceira Câmara, ocasião em que o recurso foi conhecido e negado provimento, com trânsito em julgado em 5 de agosto de 2022. Após o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, em 16 de agosto de 2022, consta a petição em que o causante do paciente anuncia o mandato conferido. Em 29 de agosto de 2022, a defesa do paciente requeriu novas diligências, havendo também o mesmo requerimento pelo parquê em 31 de agosto de 2022 e pelo CORREL em 5 de setembro de 2022. Em 5 de setembro de 2021, consta a petição do paciente com novo pedido de diligências. Em 15 de dezembro de 2022, o juiz impetrado apreciou novamente a prisão cautelar do paciente, ocasião em que manteve a custódia cautelar pela subsistência do pressuposto autorizadores. Em 24 de janeiro de 2023, a autoridade impetrada determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento do júri, estando atualmente os autos no aguardo da designação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso em 24 de janeiro de 2023. Assim sendo, passo a ler apenas a interpretação da proposta de emenda. Penal e processo penal, habeas corpus, homicídio qualificado, alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional, não conhecimento, tese analisada em rito anterior, ausência de fato novo, tese de excesso de prazo na formação da culpa, não configuração, pluralidade de réus, incidência da súmula 15 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, paciente já pronunciado, súmula número 21 do STJ, impossibilidade de relativação, não verificado desídia do Estado juiz, ausência de afronta ao princípio da razoabilidade, aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, precedência do TJ, CE, constrangimento legal não configurado, ordem parcialmente conhecida e na extensão denegada. É como voto, senhor presidente. A desembargadora. Como voto, desembargadora Ângela? Obrigado, desembargadora. Como voto, desembargadora Marluz? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Obrigado. Ordem parcialmente conhecida na extensão denegada. Senhor presidente. Perfeito. Obrigado. Nada, doutor. Vamos suspender aí um minutinho aí para... Rapidamente nós voltamos. 3 minutos. Então, dando continuidade, retornando aqui os trabalhos. Vamos agora ao 3.46. HC 0620883 de 71. Impetrante, doutor Roberto Jonathan Duarte Pereira. Paciente Leandro da Silva Cordeiro. Aí mesmo, desembargador? Doutor Roberto Jonathan, estou vendo aqui, né? Doutor Roberto. Doutor Roberto. Eu estou Oi, vendo Excelência. Aqui, tudo bem? Estou vendo aqui no sistema que foi concedida a ordem. Vossa Excelência ainda tem interesse? Tem não, Excelência. Por questão de utilidade, bom senso, celeridade processual e economia, eu vou renunciar à minha sustentação oral e parabenizar. Hoje eu tive uma aula, viu? E constatei aqui com Vossas Excelências a preocupação em não lançar decisões naquele sistema automatizado. Todos os desembargadores debatendo, alguns divergindo, uma aula de processo penal e enriquece, sim, os nossos conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Sei que se o senhor fosse produzir sustentação oral, abrilhantaria muito bem aqui a nossa sessão. Obrigado. Gratidão. 3.62, HC 0620699, dígito 18. Petrante, doutor José Crisóstomo Barroso Biapina, paciente Wesley Alves de Souza, relatoria de desembargadora Ângela Tereza. Onde está em mesa, desembargadora? Está, excelência. Doutor Crisóstomo, José Crisóstomo Barroso Biapina. Excelência, doutor
José Crisóstomo Biapina, pertence do presidente Wise, regulamento escrito não compareceu à sala da apreensão. Isso. Certo, então eu vou já proclamar o resultado ou espero um pouquinho? Tem mais um, depois a gente proclama, depois desse. Pode ter sido um problema técnico aí. É, muita chuva. Os dados estão com problema aí de ser transmitido aí, os cabos. 4.28. Apelação 0025.403, dígito 57. É uma apelação, como já disse. Apelante Roberto Amora dos Santos, advogado doutor Francisco Barreto Saraiva. Relatoria desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Minha relatoria, André. Andréia, eu li e revisou. Obrigado. Desembargadora Andréa Mendes. Verdade, chegando. Então, relatoria, repito, desembargadora Andréa Mendes Bezerra e revisora, desembargadora Ângela Tereza. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa. Hoje a desembargadora Andréa foi escolhida, né? O doutor Francisco Barreto Saraiva. Doutor Francisco Barreto. Excelência também não se encontra na sala. Certo, então, fica prejudicado, aí eu vou proclamar o resultado do anterior e desse, né, porque o anterior é o 3.62 da desembargadora relatoria, da desembargadora Ângela Tereza, foi parcialmente conhecido e denegado, certo, desembargadora? E o 4.28, que é uma apelação 000025403 de 57, a relatoria da desembargadora Andréia, foi recurso conhecido e desprovido. Certo, desembargadora? Pronto, então nós vamos agora, findou essa parte, né? Agora usamos os destaques. Aqueles que estão faltando votação. Bom, quais são, Joel? Estou dizendo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar. São esses. Estão aqui? Isso. Então, HC 0620126 de 77. Isso, só não vai retirar de mesa, só vai lançar o voto, né? Alterei a emenda, alterei o acordo, né, de de Certo. acordo com a sua ponderação. Ordem concedida, não é isso? Um minuto aí que eu leio aqui. Foi porque... Porque havia a desistência. Era, homologou né? a desistência e prejudicado. Perfeito. Prejudicado. Isso, perfeito. Já sei qual é, está aqui. Ordem não conhecida, prejudicado. Perfeito. Então, 062-0112-06 de 77, prejudicado. Houve o apelo, ele foi absolvido no apelo. 3.19 de minha relatoria é o 062-1650, dígito 12. Está faltando o que, Ué? Nesse aqui, Excelência, eu até me comuniquei com Vossa Excelência no chat. É um excesso de prazo no roubo simples e há uma audiência designada para o dia 4 de abril desse ano. Eu me comuniquei com o senhor aqui no chat. E, na verdade, por um dever de coerência com a forma como eu voto, esse tempo de aguardo, principalmente quando tem audiência para a data próxima, ele está preso há 8 meses, roubo simples, crime cometido com violência, e eu peço vênia para discordar, até como eu disse anteriormente, para manter uma linha de coerência com a forma que eu voto,
para considerar que, como existe uma data próxima designada para a audiência de instrução, eu entendo que a ordem não deve ser concedida de ofício, né, já que houve uma supressão de instância também. É essa ressalva que eu até tinha colocado no chat da conversa para Vossa Excelência. Isso. Aí eu estou aqui aplicando cautelares, eu vou pedir venha, mas eu vou aqui pedir, estou aplicando cautelares diversos da prisão, mas que eu acho lamentável que um processo há mais de 8 meses que a pessoa presa e no ano passado designar uma audiência para abril do próximo ano. Eu acho até lamentável. Se eu tivesse pelo menos plena certeza de que iria ocorrer a audiência, eu até, como eu já tenho, inclusive alguns votos eu fiz nesse sentido, mas eu acho que pesado demais uma audiência réu preso marcada no ano passado para abril. Então eu vou manter meu voto pedindo venha a eminente desembargadora Ângela, desembargadora Andréia. Eu acompanho o voto relator. Obrigado. Então, mantido, aplicada cautelares diversa da prisão, por maioria. Vencida a desembargadora Ângela. O 3.25, HC 062-1469, dígito 11, da desembargadora Andréia, 3.25. Vai ser adiado, desembargadora? Obrigado. 3.55, HC 064-06-47-77, dígito 2022, desembargadora Ângela. Qual é o problema aí do desembargador 3.55? Esse é o é o 0640-647, dígito 77. Isso. Desembargador presidente, estou pedindo vista. Perfeito. Pedido de vista concedida. Voto da 3 pontos. Vou ver aqui. 3.55, 6477. A desembargadora Ângela Tereza votou conhecido e pela denegação. Pediu vista a eminente desembargadora Marlúcia, vista concedida. 3.66. HC 062-0074, dígito 74, dígito 81. Adiado, desembargadora? Perfeito. 3.67, HC 064-1175, dígito 14, 2022, desembargadora Ângela. Faltando o voto de quem? Certo. É o 064-1175, dígito 14. Eu já adianto que nós conversávamos no chat e eu fiz a alteração no final do voto. Vossas Excelências me permitem ler a sua proposta da verbetação? Claro. Uma tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, prisão preventiva decretada após citação editalícia diante da não localização do paciente. Tese de nulidade da citação por edital, não esgotamento dos meios de localização do acusado, inocorrência. Diversas tentativas inexitosas para localização do réu, inclusive após o pedido de revogação da prisão preventiva. Comparecimento do réu em juízo por meio de seu defensor constituído, artigo 570 do Código de Processo, nulidade, sanado. Alegação de ausência dos requisitos do artigo 312, não acolhimento, decisão fundamentada na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal. Evasão do distrito da culpa por mais de 9 anos, segregação necessária para assegurar a instrução criminal, súmula 2 desse tribunal. Gravidade concreta das condutas, crime praticado no contexto de ambiente doméstico e familiar. Pedido de substituição por medidas cautelares, possibilidade, paciente primário,
condições pessoais favoráveis, medidas cautelares diversas da prisão, suficiência, ordem conhecida e parcialmente concedida para substituir a preventiva por medidas cautelares consistentes no monitoramento eletrônico, compromisso de comparecer mensalmente ao juízo, proibição de frequentar bares, shows e estabelecimentos congêneres e de manter contato com as vítimas e testemunhas, devido, inclusive, delas se manter distante, é como voto. A desembargadora determinou também que a vítima seja imediatamente comunicada Da concessão da ordem. a vítima, não. Pedi só que fosse expedido o alvará, né? Mas eu sugeria Sim, então, pois não. somente que a vítima seja imediatamente comunicada. Pois não, até para que ela saiba, né? Pois não. Tem uma recomendação do CNJ nesse sentido. Foi. Para aplicar Por isso cautelares. que eu fiz questão de ler a minuta do voto. Pronto? Desembargadora Marluz? Sim, acompanho. Também adiro integralmente o voto da eminente desembargadora. O fato realmente é 2009, ele forneceu alguns endereços. Existe uma corrente que diz que, em processo se tratando de tribunal do júri, depois que a pessoa se evade do destino da culpa e depois é preso, capturado, não se deve nem mais manter a prisão, porque com a reforma de 2008, o que impediu o prosseguimento da ação penal era a intimação pessoal da decisão de pronúncia. Como passou a ser permitido por edital, por exemplo, se ele for embora, se evadir, não vai impedir nada que a marcha procedimental se realize, inclusive o júri, porque pode ser por edital. Então, esse foi o 7514, né? Isso. Agora, o 3.68 é o 062 05 41 60, da desembargadora Ângela. 41 60. Desembargadora relatora, na verdade, eu vou divergir desse seu voto, pelo seguinte motivo. Deixa eu só abrir, porque já vou ver um trabalhinho aqui de vários. É o 64160 de 2023, né, Maurício? É o 4160. É o 4160, não é não? Exatamente, 41 dígito 60. 062. Pronto, esse. A acusação é de roubo majorado apenas pelo concurso de agentes. A prisão ocorrera em 21 de 2 de 2022. O feito está concluso para sentença desde 25 de agosto de 2022. Um primeiro habeas corpus, versando sobre excesso de prazo, fora denegado em 20 de 9 de 2022, ou seja, com a instrução já encerrada. O magistrado enviou ofício de informações sobre o HC atual em 13 de 2 de 2023, mas, mesmo assim, não julgou o processo. Salvo o melhor juízo, está evidenciado o constrangimento ilegal a ensejar relaxamento da prisão com cautelares diversas da privação de liberdade. O magistrado está há mais de 7 meses para julgar esse processo. Eu estou sugerindo, inclusive, que se comunique à corregedoria para as providências que entender cabíveis. É a vara única da comarca de Eusébio. Desde agosto, é? Sim. E ele, inclusive, tomou conhecimento, né, testou as informações nesse segundo habeas corpus e, mesmo assim, não julgou. Então, inclusive, na interlocutória, eu sempre peço, quando há excesso de prazo, até como uma forma de alertar o magistrado de origem de que essa questão está sendo debatida aqui no tribunal. Também, né? às vezes, peço para ver se dá um tempo. Não, e se ele, às vezes, são muitos processos, para que ele dê uma atenção especial a esse.
E eu estou vendo que realmente ele, aqui nas informações, ele prestou todas as informações e disse que estão presentes os requisitos da preventiva e não anunciou nada sobre o julgamento. A demora, né? Nem sobre o julgamento. Né? Ele está concluído desde o dia 25 de agosto de 2028, há cerca de 6 meses. O que eu considerei aqui, eu estou analisando o voto, desembargadora Marlúcia, é que é o cômputo geral dos prazos. Ele correu bastante, ele andou bem rápido no início e está um pouco estacionado aqui. O que a gente poderia fazer, que foi assim, o que a gente, assim, se a senhora conhece, assim, achar que eu poderia modular e fazer uma recomendação para ele de julgamento o mais rápido possível. Eu já não concordo com essa recomendação. Não, né? 6 ou quase 7 meses, ainda mais ele teve conhecimento, né? Ele teve a oportunidade, a gente sempre dá. Então, o crime realmente é um crime com emprego de violência, concurso, né? Ele é primário, né? Então, eu entendo que deve se conceder o HC. Eu concordaria em fazer uma recomendação para o juízo lá de origem, mas também não seria o caso, né? Eu modularia o voto nesse sentido, para a gente recomendar rapidez no julgamento. E mandaria. Um delayzinho. É porque o juiz tem que dar prioridade a réu preso, não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, tem que... Então, desembargadora Ângela, seria aí aplicar os cautelares pesados? Sim, substituir por medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico, que perfeito. quase a prisão hoje, o monitoramento eletrônico. O monitoramento hoje está... Então, a prisão primário... vai ser substituída por medidas cautelares pelo monitoramento eletrônico. Então, meu entendimento, com todas as vênias aí, é pela concessão da ordem. Mas com a imposição de cautelares. Excelência, eu vou manter, acataria uma recomendação para agilizar essa situação dele, né, sair dessa prisão provisória para uma análise do mérito, e respeitando, compreendo, vou até depois refletir, desembargadora Marlúcia, sobre essa questão do excesso de prazo, realmente, assim, para os próximos votos. Mas nesse aqui é porque eu penso que o processo deu uma acelerada no começo e arrefeceu aqui no final. Eu mantenho o voto. Eu já tinha até votado nesse aqui, acompanhamento relatora, mas passe aí essas ponderações da desembargadora Marlúcia, eu vou aderir à divergência. Então, foi concedida com a aplicação de cautelares diversos da prisão. A desembargadora Marlúcia vai lavrar o acordo. Obrigada pelo presente. (3.69) HC 0620645 dígito 52. Vai ser adiado, desembargadora Ângela? Sim, excelência, eu acho que nesse foi que a gente observou uma prevenção. Então, pronto, adiado. O agravo 3.72, agravo interno 0000529, 18 de 2018. Desembargadora André, adiado, desembargadora? Adiado, desembargadora. Certo. Agora os de pauta. De pauta. 4.15, agravo em execução 001-3475, dígito 51, é de minha relatoria. 4.15, 4.16. Está faltando o voto da desembargadora Ângela. Vossa Excelência, pode, por favor, repetir? É pauta, né? 0013475, dígito 51. Zero, 13, 475, dígito
Pronto, ele fez até uma observação. Deixa eu ver aqui o que a desembargadora diz. Tem aqui uma... A senhora falou o seguinte: Eu tô... compreendo e respeito o entendimento. Ah, sim, sim. É aquele da uma grave execução da hipossuficiência. Só que eu ressalvo o meu entendimento contrário em relação a essa situação. Por maioria. Conhecido e improvido por maioria, o recurso do MP que... Mas aqui, eu acho que o 16 também é do mesmo jeito, o 16. 0003582. Nesse aqui, não, Excelência, é o que eu falei há pouco, é a questão da violação das condições do monitoramento, aí eu pedi vista. Perfeito. Porque foi uma situação semelhante daquela vista também que eu pedi do voto do embargador Rosilene. Certo. Então, aqui, eu votei no seguinte sentido. Agravo em execução conhecido, mas improvido. A desembargadora Ângela pediu vista. Que é um recurso do Ministério Público. Eu fui pelo improvimento, a desembargadora pediu vista. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a André e a desembargadora. A senhora quer votar logo? Quer votar antes, ou quer aguardar? O que é o voto da Ângela? Nesse aqui, desembargadora, é o 003582. Eu já votei, não provisoriamente. Já votei provisoriamente. Deixa eu voltar aqui, ver aqui. Votou. É o 00358271. A desembargadora André acompanhou o relator. Acompanhou a relatoria. Perfeito. E a desembargadora Ângela pediu vista. Agora, recurso sentidistrito 00-101-6877, da desembargadora Andréa. Eu estou adiando. Adiando. Perfeito, desembargadora. 4.26, apelação 021-97-8402, desembargadora Andréa. Adiado. Adiando, Certo. 4.27, apelação 00-500-5561, desembargadora Andréa. Adiado. 4.30, apelação 00-101-78-79. Adiado, desembargador. 4.31, apelação 0000-879-40. Adiado. Desembargador André, adiado. 4.32, apelação 023-4250-98. Desembargador André, adiado. Adiado também. Perfeito. 4.35, apelação 01-602-30, de 78, desembargador Andréa, adiado. Também adiado. Perfeito. 4.42, apelação 025-34-53, dígito 46, desembargadora Ângela. O que está faltando? Uma apelação 025. 34-53. Eu acho que eu não votei. Não. Estou só localizando aqui. É o 025-34-53, dígito 46. Só um minuto aí. Parcialmente reformada, parcialmente conhecido, parcialmente ouvido. Eu acho que isso aqui é em relação à prisão, desembargadora. Direito de recorrer em liberdade. Verdade, né? Regime semiaberto. Pronto. Então, a minha divergência é somente com relação à incompatibilidade de prisão preventiva e regime semiaberto, cuja sentença ainda não transitou em julgado. Aqui eu vou também, no mesmo caso, por um caminho diferente, eu chego lá. Porque aqui ele não fundamentou, ele disse apenas o seguinte, desse modo: caso haja recurso à prisão provisória dos condenados, hora mantida deve ser compatibilizado com o regime inicial de cumprimento da pena,
determinado nesta sentença. Isso aqui é o fundamento dele. Ele nem fundamentou, nem se manifestou em relação... Eu lhe acompanho nesse fundamento, né, de que não houve fundamentação. Não fundamentou, ele só disse exatamente isso, a folha 220. Anotei até aqui. Desse modo, caso haja recurso, a prisão provisória dos condenados ou hora mantida deve ser compatibilizada com o regime inicial aberto. Folhas 200. Aí, semiaberto. Não é a mesma situação daquele voto anterior, não é? Só para transformar a prisão em medidas cautelares, mantendo a decisão, né? É porque falta de fundamentação aí. Certo. Aí, nesse caso, da mesma forma anterior, né? Tanto a questão da harmonização da prisão com o semiaberto e a ausência de fundamentação da cautelar. Sim. O voto da senhora prevalece do mesmo jeito, só que a senhora diz que no final foi vencido, né? E em relação ao direito de recorrer. Regime de cumprimento semiaberto e negativo de recorrência em liberdade, né? Aí, em vez aqui, aí, substituição por cautelares. Sim, perfeito. Esse é o 5346. O outro é o 4.44, apelação 00-16742, dígito 30. Também é meu? Só o meu? Você gosta Só ver aqui. da desembargadora Ângela? 00-16742. Deixa eu ver o que é que eu disse aqui. Colega e amigo, como o delito do artigo 55 é de menor potencial ofensivo, dependendo de representação, comportando composição de danos civis e transação penal, creio que deva retornar ao juizado criminal. Aqui foi, eu manifestei no sentido de voltar ao juizado, e não ao juízo criminal comum, porque é infração de menor potencial ofensivo. Deixa-me ver aqui, o senhor até colocou no chat, né? Foi. Ah, tá. É porque, como eu tinha colocado aqui até o do artigo 89 da Lei 9.099, né? Então, é só em vez de juízo de origem, porque se era vara única, deixa eu só ver. Eu acho que não sei se foi isso que eu observei. Vara única da comarca de São Benedito. Então, como é vara única, devolvendo a origem, ele é o titular do juizado, né? Se for só vara única, mas é porque aqui a senhora está falando em suspensão condicional do processo, mas na Lei 90/99 tem aqueles institutos anteriores. Transação penal e composição de danos. Aí eu tenho um receio eu entendi o voto de se chegar assim, lá ele só vai propor a suspensão ou não e vai esquecer da dos outros anteriores. Penal. Inclusive, ele vai ter que verificar aqui a questão da decadência do direito de representação também, né? Exato, tudo isso. Então, aqui no caso... Por isso que depende de representação. Desconstituída de ofício para que sejam devolvidos os autos ao juizado especial para a adoção das medidas cabíveis, no caso, então. Perfeito, ótimo, excelente. Porque se chegar só assim para 89, ele vai só propor uma suspensão. Tem os outros institutos despenalizadores. Aqui da Câmara, nesse sentido, sabe? Eu vou fazer, eu acho que não tem prejuízo nenhum, né? É o 0167-4230, né? Esse? Não, esse aqui é o 5710, né? Esse é o 4230. É o 4230. 4230. Então, esse aí, viu, a gente também vai alterar o final. É só o final. Em vez de restante prejudicado pedido de alteração do regime, a gente vai fazer assim, ó, Madeline. Sentença desconstituída de ofício, para que os autos sejam remetidos ao juizado especial da vara única, né, de origem, para a adoção das medidas cabíveis. Aí aqui eles vão só questionar lá em relação à representação, porque tem entendimento que deve ser da data que foi desclassificado.
Porque antes não era ainda, né? É como no júri. No júri, se desclassificasse no júri, contaria da data da decisão desclassificatória. Não. Como é que fica? Deixa eu só ler aqui, que eu estou já falando com a assessora. Foi assim, conhecer do recurso para lhe dar provimento de ofício. Pronto, para lhe dar provimento de ofício desconstituir a sentença de ofício, desconstituir a sentença de ofício com o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar os institutos da Lei 9099/95. Né? Isso para que seja. Os institutos tá abrangendo tudo, né? Se não É. couber um, vai para o outro, se não couber o outro, vai para até chegar na suspensão. A origem que seja oportunizada ao recorrente, a aplicação dos benefícios da Lei 9.099/95. Ficou Pronto. assim, então, olha. Só para ficar em sentença desconstituída de ofício para que os autos retornem à origem, para que seja oportunizada ao recorrente a aplicação dos benefícios da Lei 9.099/95. Fica de acordo, sim? Os institutos, perfeito. Tem mais algum? Já terminou? Tem mais uns 10 processos. Umas 10 sustentações hoje. Foram julgados quantos? 16. Qual foi o pedido de vista? É só um. Pronto, então, tem alguma manifestação de algum colega? Alguma pessoa? Então, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.